E aí, pessoal do Mundo Carro, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, hoje eu vou fazer uma avaliação bem rápida sobre o Kicks, Nissan Kicks para a versão PCD, tá? Eu vou comentar alguns pontos aqui de uma forma bem rápida, tá? Começando com design, é um design bem interessante, eu acho um design bem legal do Nissan Kicks. Ele tem linhas bem legais. Falando um pouco de corpo, ele é um carro que não parece tanto a categoria dele, né? Se você comparar com o Creta, com o Renegade ou com outros carros da marca, ele é mais compacto, digamos, mais baixo, não baixo em relação ao solo, mas ele é um pouquinho mais baixo do teto, né? A construção dele. Então ele parece mais, não querendo desfazer, mas dá a impressão de ser mais um hatch do que um SUV. Mas se você comparar com o Creta, que é o maior da categoria em proporções, ele dá essa impressão. Mas não se engana, que ele é bem interessante. Se você pegar porta-malas, pegar espaço interno, que eu já vou mostrar, ele é bem interessante. Então, como na dianteira dele ali, ele tem farol halógeno, né? Então ele não é de LED ou não é de xenon. Ele tem aquelas lâmpadas amarelas que a gente já conhece. A grade é uma grade bem interessante, muito bem acabada. Ele possui um black piano na grade, bem legal. Acho que isso chama bastante atenção em acabamento, né? Na traseira, ele também possui ali umas linhas bem definidas que combinam com a frente do carro, ele tá bem legal. Na lateral também, o teto traseiro é um pouquinho mais baixo, dá um design bem legal. Ele, na versão PCD, ele possui rodas de aço, né, que a gente já costuma falar que são rodas de ferro com calota. Os pneus desse carro, calça pneus 205 60 aro 16. E como eu disse, são rodas de ferro com calotas, tá? Então, se você comparar com alguns outros da categoria que já trazem rodas de liga leve, aqui possui rodas de aço com calota. Bom, o consumo dele, ele tem, de acordo com o Inmetro, ele faz 7,7 na cidade com etanol, 9,4 no etanol na estrada, gasolina 11,4 na cidade e 13,7 na estrada. Então, lembrando que é um carro leve, um carro interessante, com um consumo bem interessante para a categoria também. Falando um pouquinho de motor, ele tem um motor 1.6 de 114 cavalos com 15,5 kg de torque. O câmbio dele é um câmbio CVT, do tipo CVT, ou seja, ele não possui marchas, tá? Ele tem simulações de 6 marchas. Isso para consumo e desempenho até interessante, sim, é algo legal, mas para a categoria acho que é um conjunto bem acertado, ficou bem interessante o conjunto. O porta-malas dele é um porta-malas interessante para a categoria também, né? Ele possui 432 litros, é um porta-malas interessante, o banco dele é bipartido para você conseguir aumentar a capacidade de carga, acho que é bem comum nos carros hoje em dia, achei bem legal. A interna dele, você percebe que nas portas aí ele também tem um bom acabamento, ele possui aquele tecido macio nas portas, um espaço bom para os ocupantes. No espaço traseiro tem um bom espaço para as pernas também, não espere o maior da categoria porque não é, mas é um espaço interessante. Encosto de cabeça e cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, muito bem acabado, bem interessante também. Falando um pouquinho do volante, ele é um volante multifuncional. Tá? Então você tem do lado direito ali os comandos de cruise control, que é o piloto automático, e do lado esquerdo os comandos de áudio. Tá? É uma direção elétrica, então é uma direção muito leve. Passando para o painel, você tem ali, ele não vem com multimídia, ele não vem com sistema de som, tá? Você tem que colocar como opcional, então esse carro está equipado com multimídia da concessionária. E o painel também eu achei um painel muito bem acabado, com umas linhas bem acertadas, então é um painel, digamos que com um desenho moderno, digamos, bem legal. Dos mostradores, ele tem ali do lado esquerdo e direito RPM e velocidade, e no meio aquela telinha básica com os comandos do computador de bordo. Tudo bem, tem algumas funções básicas também de consumo médio, instantânea, autonomia. Aquilo que a gente já conhece é bem comum nos carros. O console central esse carro não possui, então isso é um ponto negativo, tá? Porque se você pegar Creta, pegar Renegade, todos eles possuem o apoio do braço, né? Esse carro não possui. Ele tem ali do lado, no console também, uma tomadinha 12 volts, que mudou um pouquinho a posição. Bom, pessoal, fazendo um resuminho, é o seguinte, o tanque dele é um tanque de 41 litros. Então é um tanque pequeno para a categoria. Isso é para você ficar um pouco esperto nas viagens, né?
porque como eu disse, a autonomia não é muito boa, então você tem que ficar acompanhando ali quantos km para o próximo posto, sempre que tiver a chance de abastecer. Não que seja ruim, mas é que comparando com outros carros, por exemplo, o Renegade tem um tanque de 60 litros, o Creta tem um tanque de 55, se não me falha a memória, e ele tem um tanque de 41 litros. Então é um tanque bem pequeno. Então, se seu uso vai ser quase sempre urbano, não tem problema, que você tem bastante postos de combustíveis. Agora, se sua ideia é pegar uma estrada nova que você não conhece, eu chamo um pouco de atenção para você sempre que tiver a oportunidade de abastecer o carro, porque esse tanque pequeno diminui um pouco sua autonomia. Não que seja um problema, é só um alerta, tudo bem? Passando um pouco a parte de segurança, ele é bem equipado, como a categoria hoje em dia é. Então ele tem os 2 airbags frontais, né, que é o dianteiro para o motorista e passageiro. Ele tem o HSA, que é o auxílio de partida em rampa, que é aquele sistema que quando você para o carro na subida e solta o freio, ele não volta, ele parte do zero, sem ter o risco de pegar o carro de trás. E ele também tem o sistema de controle de tração e estabilidade. Então é um carrinho que, digamos, para os dias atuais está bem em dia, bem equipado. Falando um pouquinho do conjunto total, acho que é um carro bem legal, bem acertado, é um carro bem compacto, um motor 1.6 com potência para a categoria e para o tamanho bem interessantes. O consumo dele está muito legal para a categoria, ainda mais se você comparar com os concorrentes, é um consumo bem interessante. O câmbio também é um câmbio interessante. Resumindo, é um carro bem legal, acho um carro bem bacana. Mas é o que eu sempre falo nos vídeos, pessoal. Não existe um carro perfeito, você tem que encontrar o carro que mais vai atender às suas necessidades. Então, se você está em dúvida entre ele e outros carros da categoria, pesquisa qual melhor vai atender suas necessidades. Esse vai ser o melhor carro para você, tá bom? Então, espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado. Se não conhece o canal, se inscreva, deixe seu like e até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço.